Olá! No programa Extra Classe de hoje você fica sabendo mais sobre o pré-sal e o modelo de exploração do petróleo no Brasil. Além disso, você confere o Simples em Movimento e a agenda da semana, com a programação do Cineclube Joaquim Pedro de Andrade. O Extra Classe está começando agora. Um tesouro guardado no fundo do mar. É assim que o pré-sal tem sido chamado por especialistas do setor energético. As novas reservas podem levar o país a ser um dos maiores produtores de petróleo do mundo. O governo federal já enviou ao Congresso 4 projetos de lei que prevêem a elaboração de um novo marco regulatório, a criação de uma estatal petrolífera e de um fundo social, com recursos para educação e inovação tecnológica. Se forem aprovados pelos parlamentares, os projetos vão colocar em prática um novo modelo de exploração da camada do pré-sal, modificando o sistema criado em 1997. É esse debate em torno dos desafios do petróleo em nosso país que você confere na entrevista de hoje. E para falar sobre o pré-sal, o novo marco regulatório e a soberania nacional, nosso convidado é o presidente do Simprominas e da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, Gilson Reis. Olá, Gilson, tudo bem? Tudo bem, Denilson. Gilson, o que é preciso ser feito de fato para que os recursos do pré-sal sejam destinados à população brasileira? Denilson, eu penso que esse é um tema estratégico para o Brasil e não podemos permitir, em hipótese alguma, que essa questão fique restrita ao Congresso Nacional. É preciso uma ampla mobilização popular para que a gente possa envolver a sociedade a debater o assunto e que essa riqueza seja apropriada para o povo brasileiro. Gilson, antes da gente continuar essa nossa discussão, nós vamos assistir agora uma reportagem para entender um pouco mais o que é o pré-sal. Nas décadas de 40 e 50, o povo foi às ruas pela campanha O Petróleo é Nosso. E saiu vencedor com a criação da Petrobras em 1953. Com a descoberta do pré-sal, a luta é pela soberania nacional com a campanha O Petróleo tem que ser nosso. A Petrobras é do povo, é do trabalhador, é do Brasil. O pré-sal está localizado em um trecho de 800 quilômetros de extensão que vai do Espírito Santo a Santa Catarina. A maior parte das reservas fica em grandes profundidades no mar, entre 5.000 e 7.000 metros abaixo da camada de sal. Inicialmente, o petróleo foi pesquisado no continente e depois em água rasa, na plataforma continental. Com o avanço da tecnologia, plataformas de pesquisa flutuantes, furos de sondagem ultra profundos, a pesquisa caminhou para a borda da plataforma continental. Então, nesse caso, existe uma lâmina de água de cerca de 1 quilômetro e depois precisa furar cerca de 5 quilômetros de rochas, que são rochas acima da camada de sal, rochas da camada de sal e, com isso, atingir as rochas que estão abaixo dessa camada de sal, que são principalmente arenitos e calcários com campos de petróleo. Não se sabe quanto há de petróleo debaixo da camada de sal. Só o campo de Tupi, que fica na Bacia de Santos, a estimativa é produzir até 8 bilhões de barris de óleo e gás. O Brasil foi avançando muito na pesquisa e na exploração do petróleo, chegando até a autossuficiência. Essas novas reservas, ainda em avaliação, parecem indicar que o Brasil vai se tornar um importante exportador de petróleo. A Petrobras é uma empresa muito importante, que durante muitos anos ela evoluiu, ela é parte importantíssima do patrimônio público, do patrimônio da União. E ela desenvolveu, nesses anos todos de pesquisa de petróleo, ela desenvolveu uma alta capacidade tecnológica e é isso que permitiu a identificação dessas novas reservas. A legislação atual permite que multinacionais explorem e produzam o petróleo e gás do Brasil. Daí a preocupação dos movimentos sociais.
E o importante para nós seria que o governo detivesse o monopólio, a Petrobras fosse a principal exploradora, né, e acabasse com o modelo, né, de concessão em todo o território, né, todo o território nacional. Não estamos falando só na exploração no pré-sal, mas também na bacia de Campos, no norte, né, no norte. Onde a Petrobras tem, onde o governo hoje dá a concessão, que isso voltasse a ser de exploração exclusiva da Petrobras. O benefício maior que a gente vê com relação à estatização da Petrobras é um controle maior da produção de petróleo. A gente tem certeza que o petróleo produzido no Brasil vai ficar no Brasil. Então, isso é importante. À medida que o Brasil se situar entre os principais exportadores de petróleo, uma receita importante e significativa deve ocorrer. E a gente espera que essa maior receita ela contribua para diminuir a pobreza, para melhorar a educação e diminuir a desigualdade social. A criação do Fundo Soberano, que isso é o mais importante. Você ter uma destinação, né, definida em lei para onde vai os recursos de exploração do petróleo. Gilson, em torno dessa discussão do Fundo Social, o que é preciso avançar? Denilson, eu penso que o primeiro estágio dessa discussão deveria ser através de uma PEC, uma emenda constitucional para garantir que os recursos derivados da exploração do petróleo pudessem servir às políticas sociais, de educação, meio ambiente, saúde, ciência e tecnologia. São questões fundamentais para que o Brasil possa alcançar um novo patamar de desenvolvimento. Da forma como a lei foi colocada ao Congresso Nacional, uma lei ordinária. E ela é muito pouco consistente, ela é muito vulnerável. Então, uma preocupação que nós deveríamos ter é de estabelecer uma lei que pudesse ser garantida que os recursos fossem destinados a essas questões que nós estamos discutindo. Agora, o projeto de lei também não traz um percentual a ser investido nessas áreas, né? Educação, saúde. Seria o caso também de definir um percentual? Essa é outra luta que deveremos travar. A sociedade deve se organizar no sentido de preservar uma parte substancial para a educação. Penso que esse é um desafio colocado para o Brasil, mas também para a ciência, tecnologia e meio ambiente, porque são assuntos interligados à questão da exploração do petróleo e, portanto, extremamente necessário que a gente possa estabelecer percentuais que possam realmente avançar nessas políticas públicas. Gilson, um dos 4 projetos trata exclusivamente da mudança do regime de exploração. A ideia é sair do regime de concessão e passar para o regime de partilha. Essa é a melhor forma para a gente debater e iniciar essa discussão em torno da exploração do pré-sal? Olha, o modelo de concessão no Brasil ele foi estabelecido a partir de 1997. Naquele período, o barril do petróleo era em torno de $19 e a camada do pré-sal e outras áreas da bacia sedimentar brasileira, que hipoteticamente teria petróleo, ela foi oferecida a empresas multinacionais, a setores internacionais, porque além de não ter ali a garantia da existência do petróleo ou do óleo, do gás daquela região, também o preço internacional era um preço ainda muito baixo. Então, era uma forma assim, de garantir que a exploração fosse realizada e que as empresas, pelo risco que tinham de exploração, pudessem ter o controle daquele óleo ali, em caso hipotético de descoberto, pudesse explorar o seu potencial. A partilha muda completamente a situação, ou seja, o Estado passa a controlar os poços, passa a controlar a riqueza e é uma participação garantida do Estado, e nesse caso da lei estatal brasileira, a Petrobras, tem uma garantia de no mínimo 30%, pode não chegar até 100% da exploração e também de absorver as riquezas ali derivadas da camada de pré-sal. Então muda substancialmente, porque o novo marco, hoje o petróleo está na ordem de $68 o barril, e há uma previsão nos próximos anos de nós passarmos pela terceira crise do petróleo. Uma 73, uma em 79 e agora no próximo período. E há uma perspectiva do petróleo chegar na ordem de $120 o barril. Então também o controle não só da exploração, mas da forma da exploração e também do prazo, porque o Brasil pode esperar para que a gente possa alcançar um nível maior do preço e ter retorno maior para a sociedade brasileira.